Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Sucedeu que um dia, estando de parte a orar, rodeado de seus discípulos, Jesus lhes perguntou: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns, João Batista, outros, Elias, outros, algum antigo profeta que ressuscitou. Lucas 9, 19 a 21. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 637. Meta do dia: procure pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Sugestão para sua prece diária: prece por aqueles que passam por dificuldades ou provações. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti para pedir por aqueles irmãos que passam por grandes dificuldades, por grandes provações. Que o Seu amor os envolva, trazendo-lhes o conforto espiritual, o consolo que tanto precisam. E olhai, Jesus, por toda a humanidade terrena, para que possamos aprender com o teu evangelho o amor, a fraternidade, a bondade, a caridade. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. O tema de nossa reunião: não julgueis para não serdes julgados. Estamos estudando o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos aos amigos a importância de chegar um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado. Então, depois desse horário, não consegue mais entrar, tá bom? E a mesma coisa pedimos aos amigos que participam conosco pela plataforma Zoom, que cheguem um pouquinho mais cedo, para que durante a nossa palestra, o nosso estudo, a gente não tenha problemas, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. A videira. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua
personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 54. Meus amigos, mensagem muito profunda essa que o Emmanuel traz para nós em se tratando de Jesus. Jesus é o nosso modelo. E como o próprio Emmanuel diz aqui para nós, Jesus é a personificação divina de Deus na humanidade terrena. Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros, aqueles irmãos que ascenderam, que conseguiram cumprir os ensinamentos de Jesus. Então, também nós um dia vamos fazer parte dessa grande comunidade de espíritos puros, ou dos espíritos crísticos. Então, meus amigos, como o Emmanuel fala, também lá na obra Emmanuel, ele diz assim, ó, Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos. E Jesus não parou de enviar mensageiros. A todo momento, reencarnam entre nós espíritos de alta grandeza para poderem fazer com que a humanidade terrena progrida. Então, esses irmãos estão entre nós. Alguns estão já em ação há muito tempo, outros estão reencarnando e vêm em nome do Cristo para trazer para nós o lenitivo, para trazer-nos lembranças de que precisamos cumprir os compromissos que assumimos. Então, Jesus é esse é essa videira, né? Ele é a videira. É aquele que traz o alimento, é aquele que traz a bebida, é aquele que traz o equilíbrio de todos nós. E devemos todos os dias buscar no Cristo o nosso modelo. Como está lá na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos foi Jesus. Então, Jesus é esse modelo. Ele é a perfeição moral que nós devemos perseguir todos os dias no nosso caminhar. Ser como Jesus. E ser como Jesus, ou parecido com Jesus, é fazer o que Jesus pediu que fizéssemos. Meus amigos, nós temos que sair da teoria. Nós estamos muito presos na teoria teológica, na teoria científica, na teoria que não faz nada, somente no discurso.
temos que conjugar a teoria com a prática, que é viver o Jesus entre nós. E Jesus está onde? Está no pobre, está no miserável, está naquele doente, está no preso, ele está em todos aqueles que sofrem. E também está em todos nós. Mas precisamos encontrá-lo no outro, porque senão a gente não consegue avançar. Então, o Pai, entretanto, como diz o Emmanuel, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade. Eu estava terminando de ler a obra Maria de Nazaré. O último capítulo foi divulgado ontem lá no canal da Casa Espírita, no YouTube. E a gente vê que, em alguns momentos, Jesus aparece no Vale das Flores, onde ficavam os leprosos, e lá se encontrava também a Mãe Santíssima. E nos momentos que ele comparecia nesse ambiente, por desdobramento, ele trazia mensagens importantíssimas. E alguns dos que ali se encontravam ficaram curados. E o autor da mensagem, do livro, o Miramês, ele disse que alguns dos leprosos rogaram a Jesus que não os curasse, porque se Jesus os curasse, eles voltariam a errar. Era preferível continuar leproso. E na obra, Francisco de Assis também tem um relato parecido, porque lá um dos que seguiam Francisco de Assis, ele não conseguia vencer os seus vícios morais. E aí ele pede ao pai Francisco, porque Francisco havia recolhido de um local de lepra, né, onde ficavam os leprosos, e ele tinha sido curado. Mas ele não conseguia vencer os vícios morais. Aí ele roga ao pai Francisco, dizendo: Pai Francisco, devolva para mim a doença, porque eu não consigo vencer os vícios. Eu estando com a doença, aí eu serei obrigado a vencer os vícios. E assim é feito. Ele retoma a doença e volta para o leprosário, vindo a desencarnar mais tarde, né? Então a gente vê, meus amigos, que tudo em a natureza está correto. Nós andamos numa angústia tremenda, numa agonia, numa ansiedade constante da cura, mas a gente esquece que aquela doença está sendo a nossa cura. Claro que nós não vamos negligenciar, nós estamos aqui passando por provas e expiações, buscaremos sempre os recursos necessários para o nosso tratamento físico também. Não está errado a busca e é necessário a busca, porque se a gente não busca, pode se dar um processo de negligência para com o nosso espírito. Então é necessário busca. Mas, acima de tudo, nós temos que buscar a resignação de passar por aquele momento doloroso com sabedoria, sem lamentações, sem reclamações, porque Jesus está conosco em todos os momentos. E aquela dor, aquela enfermidade, é aquele burilamento que a gente precisava. Porque se nós formos olhar no nosso íntimo, quantas coisas ruins nós temos e que se nós não fôssemos limitados em certas questões, nós faríamos. Por exemplo, nós não temos recursos financeiros suficientes, não somos ricos. E se tivéssemos, o que que nós poderíamos fazer? Quantas vezes a gente já pensou, já até fez comentário: olha, se eu tivesse tal recurso, eu faria isso, né? E quando a gente às vezes fala, a gente faria para uma coisa má, né? Para uma coisa errada. Então a gente vê que o sofrimento da falta de recurso é um meio de nos corrigir, porque senão a gente faria coisa errada.
Então, às vezes a gente nasce manco, às vezes a gente nasce com dificuldades motoras diversas, podemos nascer com problemas de visão, com problemas de audição, de fala, porque são precisos aqueles momentos de ajuste do nosso espírito. Então, que a gente possa aqui não ser uma pessoa conformada, no sentido de um conformista. Ah, é assim mesmo, eu não tenho mais jeito. Não, não é essa a postura do cristão, né? A postura do cristão não é entregar o jogo. A postura do cristão é continuar até o fim, mesmo que seja numa cruz. De cabeça erguida, trabalhando em prol da coletividade. Então é isso que Jesus vem mostrar para nós, sendo a videira, e nós possamos então a cada dia nos aperfeiçoar para sermos um outro Cristo, né? Meus amigos, então vamos fazer o encerramento desse momento e vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus que sempre esteja conosco e que possamos também estar com Jesus. Amado Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva, trazendo para todos nós o equilíbrio, o reajustamento, que possamos, Jesus, nos momentos difíceis, nos momentos da enfermidade a que estamos passando, buscar em Ti o nosso conforto, o nosso consolo, compreendendo a dinâmica da dor para nossa evolução moral, para nossa evolução aqui no planeta Terra. Fortalece, Jesus, todos aqueles que estão adoentados, que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, sob tratamento de diversos tipos. Que todos esses irmãos possam ver em Ti, Jesus, o modelo, o guia. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.